E a gente abre essa edição de hoje falando que uma analista de sistemas de 51 anos, ela foi sequestrada no estacionamento de supermercado na zona sul de São Paulo e com o veículo em movimento, ela foi jogada do carro pelos criminosos. O que aconteceu de acordo com a polícia? Ela estava saindo no mercado quando um veículo ao lado estava ali parado, o criminoso chegou, apontou a arma, acabou obrigando que ela entrasse no veículo dos criminosos, já que, além do que a rendeu, estavam outros 2 bandidos e depois eles fugiram. Uma pessoa que percebeu toda essa situação ligou para a polícia então perseguiu esses criminosos e durante a fuga a mulher foi arremessada na rodovia Anhanguera, em Osasco. Ela, de acordo com a polícia, eles exigiram, que ela fizesse várias transações via Pix, mas as transações não foram feitas porque eles estavam em fuga, então a polícia conseguiu intervir antes, rapidamente. Mas chama a atenção porque é na zona sul de São Paulo, na região ali, no Morumbi, inclusive um mercado que frequenta, as pessoas frequentam bastante, eu até frequento de vez em quando esse mercado, e ela sendo então sequestrada nesse golpe tradicional onde os bandidos rendem a pessoa, faz com que ela realize várias transações via Pix e depois acaba abandonando a mulher, que quando ela foi arremessada no veículo acabou batendo com a cabeça. Mano Ferreira. David de Tarso, um caso absolutamente assustador, porque é uma cena cotidiana. Poderia ser qualquer um de nós indo ao supermercado e na hora de entrar no carro ser vítima subitamente desses marginais que queriam fazer o famoso sequestro relâmpago, aquele sequestro que você mantém a pessoa em refém para que durante o sequestro a pessoa realize transações Pix, roube a pessoa completamente e depois provavelmente se livram da pessoa. Nesse caso, a polícia interviu e eles não conseguiram ter o êxito nas transações Pix, mas imagine o susto e também a situação dessa mulher que acabou batendo a cabeça com o carro em movimento ao ser arremessada para fora do carro. É mais um caso absolutamente aterrador que mostra como todos nós, cidadãos brasileiros, estamos cansados da violência, cansados da impunidade que leva à multiplicação desses casos. Porque a mulher nem acabou percebendo que tinha um veículo ali do lado com bandidos, porque o vidro todo escuro, para quem está no rádio, nos acompanha somente por áudio, o veículo com os vidros ali todos escuros, não percebeu, obviamente, que tinham pessoas dentro. Quando ela foi entrar no carro dela, que aí acabou sendo abordada com uma sacola de supermercado, provavelmente os bandidos já estavam observando ali, é um veículo de luxo também parado. E Carla, você numa situação dessa, fica com receio ao ver uma cena como essa que a gente está vendo agora aqui, para quem nos acompanha por TV? Como o Mano falou, é algo que ontem já não é o primeiro, nos últimos meses já é o terceiro, Então é uma coisa que deixa a gente muito preocupada, e principalmente o alvo é mulher. Porque tem menos força, Na hora do embate físico, quem leva pior sempre é a mulher. Ainda mais que eles têm mais do que um dentro do carro para fazer com que a gente seja rendida, Ela não foi assaltada, mas ela poderia ter morrido quando eles arremessaram ela pelo carro em movimento, bateu a cabeça, que é muito grave. Eu fico preocupada, eu gostaria de entender por que então, diante disso, tem que se ter um movimento para proteção do usuário. Se o estacionamento não tem nenhuma regra que faça com que a gente tenha proteção, com o vidro escuro, não adianta eu ir atenta, porque eu já falei, agora eu saio de um shopping, no mercado, eu tenho que estar atenta até entrar dentro do carro e trancar a porta rapidamente. Mas eu não estou livre de que isso aconteça, porque com o vidro escuro eu não vou enxergar. Como é que a gente pode resolver? Um estacionamento só para mulheres, ter mais seguranças dentro de um estacionamento particular, porque sempre é dentro de um estacionamento particular. Inclusive, esse supermercado se manifestou, disse que está contribuindo com as autoridades, mas chama bastante atenção porque a abordagem foi feita dentro do supermercado, numa situação onde os bandidos já estavam ali na observação dessa mulher que acabou sendo abordada. Estavam de tocaia, Tolentino? Matheus Tolentino aqui presente também no Morning Show. Tudo bem, querido? Bom dia, David, Mano, bom dia, Carla. Mais uma vez, o cidadão honesto, o povo de bem trabalhador, não tem um minuto de descanso. Um crime bárbaro que deve ser investigado por força da polícia militar, E, infelizmente, esses bandidos colocaram essa mulher para fora do carro em movimento, que deve responder, inclusive, por tentativa de homicídio, Não somente por sequestro, mas tentativa de homicídio, porque colocaram essa mulher para fora do carro com o carro em movimento. Cidadão honesto, povo de bem trabalhador, não tem um minuto de sossego para nem realizar suas compras em São Paulo.
Inclusive eu estava apurando as informações, os bandidos, de acordo com a Polícia Militar, foram identificados, né? E agora eu estou até esperando a resposta para saber se eles já foram presos também, porque eles tentaram fugir para uma comunidade ali perto. E certamente já tem passagem, né, David? Porque um bandido que faz um crime como esse não é o primeiro crime cometido por essa pessoa, porque se trata de um crime que exige planejamento, exige justamente essa habilidade de observação, então eles já sabiam onde se posicionar. Percebam que até o espaço da frente, né, a vaga da frente estava livre, então eles saem direto por onde seria uma vaga para ter carros estacionados, mas isso foi planejado, né? Havia aí um planejamento por parte desses bandidos observando a movimentação da vítima para ter uma fuga veloz e rápida, como estavam conseguindo. Ainda bem que a polícia foi acionada e a vítima, apesar de ter sido arremessada, de ter batido a cabeça, está viva e dos danos acabou sendo o menor possível diante de uma circunstância tão absurda. E parece que é uma tendência, né, novamente, do crescimento de sequestros, porque com o avanço da tecnologia, os bandidos agora priorizam os golpes virtuais, né, deixaram de cometer esses tipos de crimes. Mas nos últimos meses, a gente percebe um aumento dos sequestros relâmpagos aqui no estado de São Paulo. E uma coisa que aconteceu também, Tolentino, recentemente, que os bancos eles limitaram as transações financeiras via Pix no período da noite, porque essas ações eram mais frequentes durante o período da noite. Antes a gente via sequestro onde a pessoa era obrigada a ir até o caixa eletrônico e fazer o saque em dinheiro. Hoje ficou muito mais fácil em relação à tecnologia, para você fazer qualquer tipo de transação. Só que o que eles estão fazendo? Agora abordando de tarde, de manhã, quando a pessoa está saindo do supermercado, como aconteceu com essa mulher de 51 anos. Então, assim, a gente vê o avanço da tecnologia, mas também precisa ver o avanço em relação aos mecanismos de defesa dos bancos também, que devem priorizar essas transações suspeitas, né, quando são realizadas. Eu mesmo limitei o meu Pix, e aí quando eu quero fazer alguma transação um pouco mais alta, eu acabo tendo que acionar o banco, fazer todo um trâmite para evitar justamente esse tipo de situação. Só que a pessoa sendo refém, às vezes ela fica por horas na mão dos bandidos para realizar todas as transações que eles querem. Exatamente, até porque eles têm acesso ao saldo nesse período também, né? Se vê lá que tem uma quantidade que pode ser feito ainda maior, um valor de Pix, quanto tempo eles ficarão com essas vítimas ainda mais para poder realizar o golpe? Esses só não roubaram, não fizeram nada, porque eles tiveram que ter atenção na fuga. Porque ela gritou. E aí alguém que estava também saindo do estacionamento acionou a polícia. Porque senão, a essa altura do campeonato, ela tinha sofrido danos ainda muito maiores. Não só a vida dela, como também no financeiro. Que também, eu não tenho nada contra este estabelecimento, mas há que se pensar na responsabilidade desses lugares também com relação aos seus clientes. Não é só falar, vamos ajudar conforme tudo que for necessário. Mas é complicado porque o empreendedor, no geral, ele precisa estar preocupado em dar o melhor serviço possível. A segurança pública, em tese, deveria ser uma responsabilidade do governo, do setor público, porque, afinal de contas, nós pagamos impostos para ter segurança. O direito à vida, o direito à nossa propriedade são os mais básicos direitos. Um Estado que não é capaz de assegurar que esses direitos sejam respeitados é um Estado que não está cumprindo a sua mais básica função. Então, eu acho que a gente também não pode ficar transferindo todas as responsabilidades para o setor privado quando precisamos cobrar as autoridades e o setor público. Precisamos voltar a ter capacidade de ser uma sociedade de confiança. Porque, veja, isso gera uma paranoia social que acaba sendo necessária. Porque quando as pessoas saem do supermercado, está todo mundo um com medo do outro. Isso é uma sociedade que não tem confiança. E uma sociedade onde não há confiança entre as pessoas, ela faz menos negócios, ela tem menos prosperidade. Então, é um problema estrutural que precisa de política pública para ser resolvido. Vamos ver quando eles vão ser presos, né? Exatamente. E uma questão também que fica, né, gente, é que o veículo dela não tinha qualquer tipo de vidro escuro, muito provavelmente era um veículo blindado. Então, assim, eles realmente planejaram, premeditaram toda a ação. Por isso também da importância da gente sempre legitimar
as ações da polícia nas abordagens que são realizadas, porque às vezes as pessoas se incomodam de estarem sendo abordadas ali pela polícia militar, só que é um trabalho também mais efetivo que pode identificar uma situação como essa, por exemplo, onde a polícia então conseguiu, por meio de uma ligação de uma pessoa que estava ali no estacionamento, pelo menos com que ela fosse liberada pelos criminosos. E o dano financeiro não foi feito. Claro que ela bateu a cabeça, tudo está se recuperando ainda desse trauma, mas fica essa questão mesmo da gente sempre legitimar o trabalho da polícia.